Estamos no ar mais uma vez, hoje num dia extremamente especial, né? Nosso programa número 100, hoje aqui com Ivone Silva, presidenta do Instituto Lula e vice-presidenta da CUT São Paulo, não é isso? Isso, exatamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Obrigado Ivone. vocês por terem me convidado para vir aqui no podcast do Bar Fechado, que eu já perguntei por que é Bar Fechado. Já me responderam aqui. Sim, agradecer a você que está assistindo a gente, por estar com a gente aí em tantos e tantos programas, né, gente? Uma trajetória que não foi fácil, mas... Vai chorar. Chora pra caralho. Mas quando estiver assistindo em casa, eu vou chorar sim. Não foi fácil, mas é uma trajetória muito boa, né? Sim, sim. Bom, antes de começar o nosso papo, a gente sempre tem que deixar nossos recados aqui, né? E se a gente é o melhor boteco virtual do Brasil, a gente também é cliente, né, Lidney, do melhor boteco físico de todo o universo observável. Já são também, né? Hã? São praticamente sócios. É, só os consumidores. Só os consumidores. Minoritário. Mundo Livre Bar fica na Avenida Prestes Maia 1350, né? 2 números cabalísticos. Mandar um abraço pro Dani, que é um dos sócios, e outro sócio, meu irmão, Fernando Tchê. É isso aí. Tudo bem, Tchê? Tudo bem, estou muito feliz aqui, né? Primeiro de receber a Ivone, né? Uhum. Com certeza vai ser um papo muito legal, porque antes já estava muito tava, legal, já né? começou bem, o programa. né? E as palavras aí do Mundo Livre, né? Que é claro, nem todo mundo conhece, mas é um bar que a gente preza de aceitar todo mundo, né? Sim, acolher todo mundo. Acolher todo mundo Uhum. e levantar algumas bandeiras que a maioria dos bares não fazem, né? Como a bandeira LGBT, né? A bandeira dos direitos dos animais também, que a gente arrecada mantimento, arrecada ração, arrecada... Então, as pessoas... O maior elogio que eu tenho é de uma mulher chegar lá, uma pessoa LGBT chegar no bar e falar, olha, eu venho aqui porque eu me sinto tranquilo para tomar minha cerveja. É isso. Para tomar minha água, para ler meu livro. Então, isso é o maior elogio. Sozinha. Que E ela pode sentar no ninguém bar, incomoda. fica sozinha, ninguém Exatamente. incomoda. Ótimo. Esse é o Isso maior é elogio Falta isso. que a gente recebe. Então, comemorar os 100 anos de bar fechado e... 100 anos. Tô Falei que o Hugo estava emocionado. A gente tá jovem, né? Você viu como 100 anos, 100 eu tô anos e ótima. ainda... Comemorar... Vocês vão entender porque eu falei isso. Comemorar 100 programas do bar fechado. Uhum. E dia 1º de dezembro comemorar 6 anos de Mundo Livre. Sim. Estaremos todos lá. Mandar um olá pro Lidney também. Tudo bom, meu irmão? Beleza. Com a camisa. Você sabe que essa aqui é a camisa que eu mais gosto? É Eu cubana, vi em né? cada programa, isso aqui. E essa daqui foi... Como que é o nome desse tipo de camisa mesmo? Guaiabeira. Guaiabeira. E essa daqui foi um presente dado pro camarada Wagner Lino. E depois que ele faleceu, a família me devolveu como um modo de... E essa camisa que eu mais gosto. E essa aqui é que é a Guaiabeira. O original é a branca, né? Ah, só é branca. É só branca. Ah, de tá. Cuba só é branca. Aí a América Latina, a esquerda da América Latina, começa a usar outras cores. Quem começa a usar a vermelha é Hugo Chaves. Mas para comemorar um programa de 100 Programas. 100 programas, 100 anos. eu não poderia deixar de usar uma, né? É homenagear um camisa que eu grande mais companheiro. gosto. Adoro essa camisa. E você ganhou uns Sertãozinho. quilinhos, né? Porque Wagner Eu Lino... perdi. Aham. Eu perdi. Bom, vamos começar aí. Antes da gente começar aqui o programa, a Ivone falou das dificuldades de vir de São Paulo para cá, né? Os semáforos. Essa loucura que a gente está enfrentando aqui na Grande São Paulo por causa de uma chuva não deveria ser motivo No interior para também, o caos. viu? Sim, é No interior verdade, é também. verdade. Não deveria ser motivo para a Enel deixar de prestar serviço para tantas e tantas pessoas, né? Depois da chuva, mais de 1,5 milhão de casas sem energia elétrica. Ainda hoje, a gente tem casas que não têm energia elétrica depois de tantos e tantos dias. Só mostra como privatização é maléfica para a população, né? E a gente tem agora o Tarcísio de Freitas tentando privatizar a Sabesp e a gente corre o risco, né, Ivone, de ter a Sabesp prestando um péssimo serviço como a Enel está prestando, não é isso? Bom, primeiro assim, muito obrigada aí Aham. pelo convite. Fico feliz do bar aí as mulheres poderem frequentar, ir lá sozinhas. Convidadíssima já, inclusive. Olha, adorei. Não, porque assim, né? As pessoas sempre acham assim, a mulher
sozinha tá afim Quer de... alguma Quer um coisa. homem. Uhum. Não, gente, não quer. Às vezes a gente só quer beber uma cerveja, ficar quieta num... Sei lá, no dia Sim. exaustivo, não quer falar com ninguém, não quer falar com amigo, às vezes quer ir lá Tomar uma sentar. cerveja, ouvir uma Como música. o homem faz. Sim. Eu chego nos bares e vejo os homens sozinhos lá bebendo sua cervejinha de boa, né? Uhum. E às vezes senta alguém, começa um papo, mas não quer dizer que quer nada, né? Sim, Então, acho que é Exatamente. muito legal. Parabéns aí por ter esse espaço aí. Espero Pode que levar mais seu vários- pet também lá. né? Sério? Ah, bom. O Cal vai amar. Pet friendly. A minha cachorra vai lá, assiste Tequila. shows. Ah, é? Oxi, então realmente É esse uma bar aí delícia. é ótimo, gente. Vou lá conhecer Já tá mesmo, convidado, porque então. irei lá, assim, conhecer. Então, a questão da privatização, primeiro que sempre nós do movimento sindical, então eu sou oriunda do movimento sindical, até julho eu estava na presidência do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco Região, aqui, né, categoria do meu amigo Hugo aqui. Também sempre sou vice-presidenta da CUT São Paulo e está sendo a nossa grande luta, não só de hoje, mas de sempre. Eu lembro quando eu entrei no movimento sindical, que eu virei dirigente sindical em 97. Já era a época do Fernando Henrique, né? Se vocês lembram. Privatiza tudo, né? Que Aumento zero pra já tínhamos categoria. passado pelo Collor, né? Que teve aí o impeachment. E aí, dessa, foi do Fernando Henrique, a gente ia para a rua contra a privatização da Telesp, né, gente? Teve Telesp em São Nossa. Paulo, que era a telefonia, e todo mundo falava, aquela tarifa que você paga do telefone fixo não vai existir mais com a privatização. Até hoje, se você tem telefone fixo, você paga lá Acreditável. Sim. aquele valor, né? Que hoje Exatamente. poucas pessoas usam telefone fixo. E não melhorou a telefonia no país. Né? Então, você tem um celular, só que ele é caríssimo, o pacote de serviços que você tem que pagar. Então, por isso que um monte de gente até hoje está excluída, né, das Verdade. questões da inclusão digital, né? Porque ela não tem A dinheiro para pandemia pagar. mostrou isso para os alunos do Estado. né? Exatamente. Não é todo mundo que tem o aparelho e tem dinheiro para pagar o pacote e você não tem. E quando tem, não chega a internet no lugar. Gente, tem um monte de lugar que não pega sinal de internet porque não interessa ter uma antena. Né? Então, olha como foi a privatização. Se não fosse privatizado, com certeza teria sinal e teriam pacotes muito mais baratos para todo mundo. Também naquela época eu lembro que a gente ia quando eram os petroleiros, a gente foi pra rua, da questão era a questão do gás na época, a não venda da Petrobras, era a mesma história que nós vimos agora. Então, Verdade. e agora, de novo, a gente continua brigando, falando, gente, privatizar não é a saída, né? Então, agora no último tempo, agora, com Bolsonaro, venderam a maioria das nossas refinadoras refinadoras no país, né? Então, que Sim. refinavam a gente tirava o petróleo, manda o petróleo para fora para refinar com as empresas, principalmente americanas, e volta para cá refinado. Absurdo. Olha bem, uma Sai coisa muito mais absurda. caro, inclusive. Saiu muito mais caro, mas foi uma política de privatização. E também, vamos lembrar, o que foi ruim privatizar? Nós tiramos um monte de empresas, né, principalmente que faziam não só de privatizar, mas desindustrializar o país. Sim. Então, por exemplo, na pandemia, a máscara vinha de onde? Porque qual era a lógica? É mais barato comprar da China, não sei aonde, para que eu vou Sim. incentivar a ter fábrica no país? Nós vimos que deu, né? Porque na hora do pega para capar, né? O primeiro sou eu. Então, primeiro os países colocaram para a sua população e depois que estava suprido, ela foi e vendeu. Então, nós não tínhamos máscara, não tínhamos respiradores e agora o governo Lula está resgatando isso de ter essas empresas. Então, gente, privatizar vai piorar. Então, nós já temos N exemplos e a Enel foi bem isso, de que assim, não presta, porque ela pegou todo o lucro dela, não investiu no Brasil, ela demitiu os funcionários, tirou o emprego do Brasil, o lucro dela, 75% do lucro dela foi para a Espanha, foi para a Europa, assim como os bancos também estrangeiros fazem aqui, Sim. né? O Santander faz muito isso, né? Exatamente. Demite aqui, não investe no país e pega o seu lucro e manda para fora. Então, gente, vou entrar nessa luta aí contra a privatização da Sabesp,
da CPTM e do metrô. Sim. Né? Então, e questionar, por que não tem metrô até hoje ligando até São Bernardo? Exatamente. É um absurdo, gente. Então, hoje é meio do trânsito, mas eu Sim. gostaria de ter vindo de outros meios de transporte, e você não tem isso hoje aqui. Você não tem essa interligação na cidade e na Grande São Paulo. Aliás, aqui, já que você tocou no assunto do ABC, não sei se você sabe, mas a gente deveria ter um metrô já aqui, que é a linha 18, ligando o Tamanduá TI até o centro de São Bernardo. Só que o prefeito do PSDB, aliado do Ricardo Nunes e aliado do Tarcísio, quando foi eleito aqui em São Bernardo, cancelou o projeto, criou um novo projeto de BRT, que agora, que vai ter época de eleição, começou a fazer. Então, Inclusive ele gosta de imitar tudo que acontece lá. Aham. Só para colocar um adendo, né, que acho que tem questão regional, aproveitando essa questão de sexta-feira que teve da queda das árvores, ele aproveitou, não sei se você viu, Ivone, Cortou por aqui, tudo, né? na Prestes Maia, cortou todas as árvores. Matou, né? Porque não podou ela, poderia podar. Uhum. Mas cortou no toco, né? De todas, na avenida inteira. É Isso um vergonhoso, absurdo. inclusive. Eu né? acho que ele conversou com o presidente da Enel antes, né? Porque a entrevista ontem... Gente, eu escutava a entrevista do presidente da Enel, eu falei, não acredito, a culpa é das coitadinhas das árvores, né? Que ele começou a dar uma aula, né, de lá, de como que aquela árvore não poderia ser de São Paulo, porque é da nossa flora. Então, assim, virou E meme, parece né? que é a primeira vez, né, que cai árvore em São Paulo. né? Pediu uma gentileza para a Ivone, o Vlad está falando, aumentar um pouquinho o microfone. Trazer um pouco Sim. mais da boca, né? Dá Vamos lá. licença. gente. Aqui, tá bom? Só trazer aqui. Eu acho que fica melhor assim. Tá E- bom. e tem- Tá tem bom uma- agora? Melhorou, bom. Vlad? Melhorou. Boa. Tem uma outra coisa também, eu acho que, inclusive, agradecer como cidadão paulista, né? Uma iniciativa que você, a Neiva e o deputado Luiz Cláudio Marcolino tiveram, que foi muito positiva para a população de São Paulo, que foi barrar a audiência pública que foi agendada na calada da noite na Assembleia Legislativa de São Paulo, e era uma audiência pública para cumprir requisito legal de privatização, não foi isso? Só emendando com Uhum. isso, eu queria... eu também vi essa iniciativa e parabenizar. Obviamente que você está hoje numa tarefa que vai para além da tua categoria e do teu ramo, né? Sim. Sim. Que é da CUT São Paulo. Mas como é que você está falando desde a luta, desde a Telesp, das refinarias aqui da Petrobras, como é que é no mundo sindical sair do tema e da pauta da tua categoria e do teu ramo e discutir a amplitude da sociedade? Qual a importância disso? Emendando com Sim. essa... Bom, ontem realmente foi iniciativa, porque o governador colocou no dia 1º uma audiência pública para o dia 6, sendo que você tinha um feriado dia 2 e na sexta-feira, dia 3, era ponto facultativo. Um absurdo. Né? Então, agora essa audiência será chamada conforme os regimentos que tem da Assembleia, 8 dias úteis antes. Então, ela será 16 de novembro. Então, convido a todos aí irem lá na Assembleia com o seu cartazinho assim, sou contra a privatização Que da horário Sabesp. que vai ser? Vai ser no período da tarde, 2 horas. Fazer uma mundiça lá bem grande. Tem que ir lá, é importante isso a gente militar. E aí, essa questão das categorias, primeiro que, assim, eu sempre discuti a minha categoria, né, que é a bancária, né, que eu sou bancária desde 89, mas dentro da categoria sempre nós discutimos todos os outros temas, né, porque nós achamos o seguinte, o bancário ele é um cidadão que precisa de transporte, precisa comprar o gás, precisa da educação, apesar que nós conseguimos auxílio educação para, por exemplo, auxílio creche. Né? Mas nós lutamos pela educação pública, pela creche pública, pelo sistema, pelo SUS, nós brigamos Sim. pelo SUS. Então, quando você vai para essas outras pautas da categoria, então, assim, não é muito diferente, porque a gente sempre brigou Não tá distante, por isso. né? Não está distante. Apesar da nossa categoria ter tudo isso hoje, uma convenção nacional para todos os trabalhadores, você tem um plano de saúde, mas, gente... O bancário tem, mas a mãe dele e o pai dele não tem. Né? Então, sempre foi uma grande reivindicação nossa, assim, tem que ter um sistema de saúde público muito bom que atenda todo mundo, né? Com certeza. Às vezes a mulher dele pode estar no plano dele, mas sei lá, às vezes a irmã ou alguém não tem. Então, nossa briga sempre foi por essa. A questão da educação. Bancário tem até um salário razoável, né? Que eu não vou te falar que é bom, porque, gente, o que é bom? Ele é bom em comparação ao salário do Brasil, que é muito baixo, Sim. né?
Mas ele não dá, ainda nos priva de várias coisas ainda. Mas, por exemplo, a educação, muitas pagam um colégio. Mas lógico que nós gostaríamos de ter, todo mundo ter esse dinheiro na escola, tendo uma escola pública, porque esse dinheiro ele poderia gastar com o lazer dele, fazer uma grande viagem, né? Ir lá em Cuba comprar essas camisas lindas, né? Ou sei lá, ir pro Caribe, ou mesmo pro Nordeste nosso aqui, que é maravilhoso, né? Que dá para fazer bastante coisa. Então, essas lutas sempre foram bem... A CUT, a gente trabalha muito na central, a gente sempre chama todas as categorias para todas as lutas, né? Então, nós somos muito solidários. Então, eu sempre tive solidariedade de todas as categorias nos meus momentos, vamos dizer assim, de precisão. Por exemplo, a gente já fez várias atividades com... Estou olhando seu boné com MST. Né? Quando nós fomos discutir que não tinha crédito agrícola no Banco do Brasil, ou mesmo não estavam dando como deveria, a gente fez atividade junto com o Movimento Sem Terra. Já várias vezes nós fizemos, por exemplo, atividades com o Movimento Sem Teto, o MTST, né? Que é por causa, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente sempre fez muito amplo, né? Então, na CUT, a gente trabalha sempre muito, muito juntinho, assim, nas nossas pautas que são importantes para a sociedade. São ligadas à classe trabalhadora. Isso, exatamente. Ô, Ivone, eu, quando soube que você ia ser entrevistada da gente aqui, né, no programa 100 e tal, aí eu tava lendo um pouquinho da sua história, assim, eu peguei sua formação acadêmica. Aí o pessoal tem aquela brincadeira, né? Eu sou de humanas, eu sou de exatas. E sua formação tem as duas coisas. Sim. Né? E como que é isso, assim? Porque, claro, essa brincadeira é só uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? Tem gente que realmente... eu fiz história na faculdade. E eu realmente tenho dificuldade com algumas coisas de números, assim, né? Mas como que é para você, assim? Foi natural, muito foi orgânico? Tranquilo. Primeiro que eu fiz técnico em processamento de dados, né? Então, eu programava em COBOL. Aí eu entrei no banco, aí eu resolvi, assim, fiquei procurando qual é a faculdade que eu iria fazer. Aí eu fui fazer Ciências Sociais, né? Então, eu me formei lá de Ciências Sociais da USP, que Ciências Sociais é política, antropologia e sociologia. Porque eu tinha uma grande curiosidade de entender todo esse nosso sistema econômico, político, social, religioso, né, que nós vivemos. E depois, quando eu fui para o sindicato, né, porque aí eu me formei em 97, fui para o sindicato em 97. Aí depois eu tive outra tarefa de ser secretária de finanças do sindicato. E aí eu entrei naquela, sou de humanas, como é que eu leio? Tudo bem que eu já tinha uma formação meio de técnica e de processamento de dados, que é uma área mais, assim, de números mesmo, uma coisa mais lógica, mas eu falava assim, como é que eu leio um balanço? Né? Aí eu fui fazer o MBA na FGV, né? Fui fazer lá, entender com a direita, né? Como é que faz. Então, eu fiz o MBA de Finanças e Controladoria e Auditoria, para me dar esse suporte durante... porque, assim, o orçamento do sindicato, gente, se vocês forem lá ver o balanço, ela é de 70, 100 milhões, já teve de 110 milhões. Ele é maior que muitos municípios que nós temos no Brasil. Né? Então, era importante que eu soubesse o que eu estava fazendo ali. Né? Até porque o dinheiro não era meu, é da categoria, né? Não é nosso, né, Hugo? Exatamente. Tá lá e a gente tem que investir muito bem o dinheiro da categoria. E depois eu fui fazer uma coisa que para mim era um hobby, mas era um sonho, que foi fazer arquitetura e urbanismo. Então, eu me formei agora com os meus 51 anos, né? Então, eu comecei a faculdade com 46. E eu acho isso muito interessante, que é uma discussão que a gente não faz, mas deveria fazer o seguinte: não tem idade para você fazer faculdade, né? Sim. A idade é quando você acha que pode e dá para fazer, né? Então, eu vejo hoje muito... Por exemplo, na minha sala eu era a mais velha, mas tinha gente também de outros cursos que tem essa idade. Porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão chegando numa idade e falam assim, mas por que eu quero... Por que eu preciso continuar nisso aqui? Eu posso ser advogada e mudar de profissão e ser outra coisa. Então, aos meus quase 50 anos, resolvi fazer arquitetura e urbanismo e amei, né? Porque... Faltou muito? Do quê? Mas não. Eu repeti, olha, em uma matéria por falta, não, mas... Porque a vida sindical não é fácil, né? Eu acho que foi por isso a pergunta do mas, Henrique. Assim, porque eu para dar aula tá difícil. Então. Não, mas aí a gente tem... Assim, eu gostava muito e para mim era uma terapia, né? Então, vamos lembrar que em 2016, agora, né? Nós estávamos em pleno...
cassação da Dilma, Sim, né? Então, uma época coisa do muito golpe, pesada. né? Então, eu ia para a faculdade, para mim é como se fosse assim, sabe? Tudo bem que chegava na faculdade, um monte de prédio ao redor e o panelaço, né? Eu falava, Nossa. caramba, né? Aquela coisa doida, né? E aquela acirramento dentro da sala já dos pré-bolsonaristas, né? Porque já tinha isso, o pessoal contra a Dilma já estava nascendo ali, então, mas era muito interessante, né? Essa vida acadêmica que aos meus 46 anos voltar a isso. Mas eu não faltava, eu repetia acho que uma matéria por falta e eu tentava assim, 6h30 eu saía do sindicato e ia para minha aula. E se eu tivesse que fazer mais alguma coisa, eu chegava em casa, porque a tecnologia nos ajuda a isso, eu podia resolver algumas coisas, mas eu impus horário. Agora você tem que imaginar o seguinte, e se eu tivesse filho e fosse presidenta do sindicato? Eu não precisava voltar para casa e cuidar dos filhos e cuidar de todo mundo? Sim. Sim, Ou sim. mesmo quem é homem, né? Hoje tem funções, né? Então, assim, não somos só nós mulheres, ainda bem que está avançando isso. Sim. Então, tem homens também que pegam os filhos na escola, que dão janta, que cuidam. Então, você também, eu acho assim, você tem que se impor limite também. Você não pode virar, vamos Depois dizer você assim, me ensina como é que faz isso aí. escravo do seu trabalho, né? Eu acho você me assim, ensina, né? tá? Você tem que ter o seu lazer, né? Para ir no boteco, sim. né? Não Lá fica no doido, bar. né? Isso Você enlouquece. tem que ter o seu momento com a família, tem que chegar e brincar com o cachorrinho, porque senão você vai levar só ele, coitado, né? Só no bar, né? Tem um momento. Então, eu consegui realmente 5 anos de faculdade. Eu acho que foram os momentos mais críticos, foi durante a nossa campanha nacional, que aí o Hugo sabe que aí é difícil, porque tem negociação que para a madrugada. A gente já sabe quando o Hugo tá nessas que ele... Ele some, aí você É. já sabe que tá em campanha, né? É uma Mas nossa, foi uma muito. loucura. Assim, eu vou dizer para vocês, foi fácil? Não foi. Mas também a minha vida acadêmica na minha primeira faculdade também não foi fácil, né? Porque eu morava em Carapicuíba e estudava na USP. Nossa Então, Senhora. eu entrava no banco, que eu trabalhava no centro, entrava às 7 horas da manhã. Então, eu chegava em casa meia-noite e meia, acordava às 5 da manhã e ia. Então, assim, foi tão dura quanto. Então, pelo menos agora eu escolhi uma faculdade perto da minha casa, Bem no melhor. meio do trabalho, do caminho do trabalho, então Mas deu a gente certinho. também aguentava mais, né, Ivone? Sim. Era mais novo. É. Eu falo, pô, agora eu não faria metade das coisas que eu fiz. Sim. Ah, faz sim, gente. É É. que eu acho que mudou também essa coisa, né? Hoje os seus 50 é como se fosse os Sim, seus 20, verdade. 30 lá Isso é atrás, né? verdade. Então nós Isso é temos verdade. a tecnologia, né? Ou a medicina avançada vai nos permitir daqui a uns anos viver até 100, 120 anos, né? com E já está qualidade, acontecendo isso, né? com qualidade. Com qualidade. E aí né? vai meio que... Isso que você falou, né? A gente mudar de profissão também, né? Porque Sim. você vai trabalhar 100 anos com a mesma coisa, Né? né? E também ser criativo, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, a tecnologia serve para quê? Para eu trabalhar menos. Agora, o que você vê, ao contrário. A ideia é essa, Você né? trabalha mais, porque você tem o WhatsApp, o e-mail, sei lá mais, então você tem que ficar... Aí você tem o Zoom, o Teams, as Você não reuniões para, virtuais, nossa. que você não para. Mas, gente, não é para isso. Então, por exemplo, o Brasil tem... Nós, da categoria, discutimos isso há algum tempo atrás, você ter 4 dias na semana de trabalho. Porque a tecnologia, ela também tem que ser boa para nós. Então, eu quero trabalhar os 4 dias, ter 3 dias de folga para poder viajar, poder ir no bar, poder ver meus amigos, poder ir no cinema, Resolver suas poder coisas. não fazer nada, Sim. entendeu? Porque o ócio também é importante, necessário. né? Necessário. É necessário por ser humano. Eu acho que hoje... Os gregos já diziam isso, né? principalmente os bancários, mas todas as categorias. Você fica, como poderia dizer, você fica... Não é chateado, você fica assim, puta, eu tô perdendo meu tempo não fazendo nada, né? Então, você... Eu não tenho isso aí, não. Então, você, mas a maioria dos bancários, maioria. né, Hugo? Sim. Nós somos da categoria bancária, vamos citar Se aqui. sente mal, né? De... Exatamente, se sente mal, se sente assim, nossa, eu tô aqui sem fazer nada. Gente, é ótimo às vezes não fazer nada e a sua cabeça esvaziar e você fazer coisas que você gosta, cuidar da plantinha, passear com o cachorro, você fazer coisas. E ao contrário, né? A humanidade hoje, você vê que ela tá trabalhando muito mais e nós estamos ficando loucos. Se você né? tá tudo desligado na sua casa, você não tá com o celular, você se sente mal. É verdade. É uma coisa, às vezes, você tem que fazer uma desintoxicação disso daí, né? Às vezes, né? Com certeza. Só perguntar uma coisa sobre a faculdade. Claro, claro. A Ivone, arquiteta e urbanista, é mais pro Lúcio Costa ou mais pro Niemeyer? Que Nossa, pergunta, hein? Depende. Acho que tem das duas coisas, né? Porque a arquitetura e o urbanismo, ela tem que imaginar o seguinte, ela tem que ir se modernizando com a vida dos cidadãos, né? Então, por exemplo, você tem projetos em que você
pensa na questão, por exemplo, de uma cozinha coletiva. Tem prédios aí que foram imaginados com isso, porque isso, por exemplo, na Europa teve alguns desses assim, porque você facilitaria a vida da mulher que estava no mercado de trabalho, porque você tem uma cozinha coletiva, todo mundo, sei lá, faria uma tabela, alguma coisa assim, que todo mundo comeria ali, os filhos, que é hoje pensa nisso, por exemplo, as cozinhas coletivas vêm disso. Mas, por exemplo, também você coloca a questão do que a sociedade pensa naquele momento. Então, por exemplo, o Brasil ter apartamentos com quarto de empregada é uma coisa da nossa mentalidade de escravo, né? De escravista. Então, depende do que você tem que pensar. Mas eu acho que a arquitetura ela tem que pensar a vida como uma sociedade se uma movimenta, sociedade né? se movimenta, mas ela também tem que pensar a cidade ela ser bonita, né? Então, eu fico muito triste de ver hoje a cidade com prédios todos iguais. Eu falo, gente, não tem criatividade nenhuma, né? E São Paulo, muitas vezes, você destrói toda a nossa história, né, destruindo as casas, não preservando e construindo aqueles prédios horrorosos Sem assim em identidade cima e nenhuma, vai né? sem identidade nenhuma. E hoje com apartamentos de 25 metros Nossa. quadrados, 30 metros quadrados para você morar. Você não mora, né? Você se esconde ali num buraco naquele momento. Então, acho que depende aí do que você pensa, a sociedade que eu quero viver e como que eu quero viver. Então, acho que a arquitetura e o urbanismo, ela fala bem o nosso momento, né? E tem, assim, coisas maravilhosas que eles fizeram e vão continuar os arquitetos colocando em relação a isso, né? Aliás, São Paulo aprovou recentemente um plano diretor, né, para fazer a organização Sim. do município. E você, como uma urbanista... Horrível. Horrível, né? Horrível no sentido seguinte, aí eu vou dar sempre, já falei isso várias vezes, vou falar, por exemplo, quem conhece o bairro de Moema, né? Eu frequento lá, que eu tenho um trabalho voluntário lá há muitos anos, e antes de chegar ao metrô ali, eram só casas, como vários bairros que deve ter por aqui. Aí começou a questão do plano de você verticalizar a cidade, que o Haddad fez, que é importante, que é você ter moradia onde está o metrô, tá, o ônibus. Só que hoje você reduziu esse espaço, né? Então você tinha um espaço ainda para casa. E você vai construindo prédios sem pensar. Então, por exemplo, morreu uma senhora na enchente ano passado porque a água não tem vazão, porque você foi construindo prédios, cada prédio vai lá e constrói o seu muro, onde a água deveria passar, não tem. Então, hoje, qual é a solução dada? Derruba as últimas casas, tem ali de um quarteirão inteiro e faz um piscinão. Pô, por que não pensou nisso antes? Né? Você só pensou na questão de vender os apartamentos, da questão imobiliária, e você não pensou na cidade como um todo. E São Bernardo deve ter vários exemplos disso, né? Bastante. Que você acaba com, por exemplo, às vezes um curso de um rio, que é o rio. Não é você pensar as marginais, né? A Tietê. prefeitura era um curso de um rio. É verdade. Aí você pensar, Marginal, Tietê e Pinheiros. Eu falo, caramba, lógico que vai encher, Lógico. né? É parte das margens do rio e ele vai tomar o que é dele, né? É mais ou menos isso que a natureza está fazendo. Então, eu acho que às vezes a gente tem que pensar muito bem a cidade como um todo, e ir pensando os espaços até para os moradores. E aí, tudo isso, né? Você estava falando da questão de corta todas as árvores, porque a Enel falou que as árvores estão dando problema de energia. Gente, não é o problema das árvores, é o problema de você não ter feito um planejamento, por exemplo, de tudo isso ser enterrado. E 34% dos funcionários sendo mandados embora, né? Exatamente. E mais do que isso, né? A cidade de São Paulo, eu estava vindo para cá, a gente comentando, acabou de asfaltar um lugar. Aí vem não sei quem, quebra toda a rua de novo. Eu falo, gente, é uma desorganização as cidades, né? Porque cada um manda de um jeito. Então, você... Sem logística nenhuma. Né? Não tem uma logística e não tem uma centralização. Eu acho que isso precisa ter uma organização, que é uma proposta, por exemplo, das cidades inteligentes, que hoje nós não temos ainda no Brasil, né? Que é você ter um centro que você vá lá e monitore tudo isso ao mesmo tempo. Então, vai ter quase um ciclone aqui na cidade. Como é que você faz? Quais são as primeiras coisas? Você controlaria todos os faróis, você minimizaria todos os problemas. Só que nós não estamos usando a tecnologia a nosso favor ainda, né? Então, esse é o grande problema. Apesar do Ricardo Nunes ter 36 bilhões em caixa. Eu falo, caramba, né? E ele nega, né? Porque a jornalista mostrou esses números para ele ficou nervosíssimo. Ficou, né? Ficou bravo. Ele quer esconder o dinheiro da prefeitura, é isso?
não tem nexo, né? Ivone, você entrou agora, principalmente nesse debate também das privatizações, da arquitetura e do metrô, né? Uma das questões que eu acho que é importantíssimo colocar é que a privatização de um metrô, por exemplo, impede a possibilidade de ter investimentos de outras linhas, né? Sim. Porque as pessoas esperam que o Estado construa para depois privatizar o que foi feito pelo Estado, o que foi incentivado pelo Estado. É muitos desafios para a cidade de São Paulo também neste momento, né? Nesse próximo período, inclusive com a dobradinha que tem Tarcísio e esse prefeito que está aí. O que você espera, né, desse próximo período? É um período que a gente vai entrar em eleição ali na cidade de São Paulo. Como é que dá para democratizar mais? Como é que dá para a gente aumentar a qualidade de vida das pessoas ali de São Paulo? Bom, eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, né? Isso aí é bem público. Hoje o Tia está em minoria. Sou militante aí disso e nós já decidimos lá, junto com o pessoal, que o Boulos é o nosso candidato, né? E dentro disso, o Boulos tem construído várias políticas, né, junto com a sociedade, até questão de moradia, de saúde, ele tem escutado. Uma das pautas, por exemplo, que eu até acompanhei o Boulos, a gente vê a questão dos catadores, né? Que teve um grande retrocesso nas cidades, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, teve aí, por exemplo, de ser proibição não sei se vocês, aqui eu não sei se tem ainda, mas tinha aqueles carros, né, que passavam na rua, pegavam reciclagem e iam para as cooperativas de reciclagem. Hoje quem faz isso é só um caminhão que não passa em todos os bairros, né? Então, tem até um projeto... Não cumpre 100%. Isso, tem até um projeto lá na Assembleia Legislativa do Luiz Cláudio, que é você remunerar esses catadores, deles serem agentes ambientais. Então, por exemplo, essa é uma proposta bem legal de você pensar, né? Já tem em Campinas isso, tá? Eu acho que era legal se vocês puderem trazer alguém de Campinas até para discutir isso, que é uma questão bem interessante, que é uma questão da natureza, né? Do meio ambiente, é uma questão de renda, né? Porque muitas dessas pessoas hoje ela tem essa renda ali, a renda foi muito diminuída quando você diminui a forma de pegar esses itens na casa das pessoas. São Bernardo, né? Quando o ministro Marinho foi prefeito aqui, a coleta era 100% na cidade. Então, os caminhões da prefeitura faziam o recolhimento e os catadores montaram cooperativas. Isso que é o correto, de você ir e colocar... Prensas foram compradas, inclusive na época do período do... Então, uma prensa, eu visitei uma cooperativa aqui, uma prensa de 5 milhões de reais, que foi financiado pelo BNDES. Isso, exatamente. E tem que ser, a gente né? tem Porque que pensar. é uma coisa muito cara, né? E aí, um outro assunto que é muito importante na cidade, você pensar a questão da saúde, gente. Eu não sei como está aqui, mas Horrível. São Paulo está um caos que você não acha remédio básico nos postos de saúde, né? Quando você tem um posto de saúde, você não tem médico, né? Então, gente, é uma coisa assim horrorosa. E também com a questão dos transportes, né? Transporte em São Paulo, nós vimos na época da Marta, do Haddad, fazer corredores de ônibus, isso parou, né? Então, isso quem não pega, gente, ônibus, não sabe o quanto é importante ter um corredor de ônibus. Sim. Né? Porque facilita e diminui muito o seu tempo dentro de um transporte público, né? E o metrô, se você pensar realmente, né? Porque nós pagamos, olha bem, que é uma coisa tão absurda privatizar. Nós pagamos para fazer toda a construção que é cara, né? A concessão, por exemplo, agora do metrô que está na linha lá que vai para a Zona Sul, né? Ela tem no contrato que não pode ter tanto, né? Então a gente continua pegando uma parte do nosso dinheiro dos impostos e ainda dando para a empresa privada que está lá para administrar. Então por que a gente não continua administrando, que seria muito melhor, né? E sairia mais barato, né? E sairia mais barato muitas vezes. Então essa é a grande briga aí da questão do metrô. E o trem, né? Eu nasci em Santo André, né? Então eu nasci aqui. E eu lembro que sempre a questão do trem aqui sempre foi importantíssima do transporte das pessoas aqui, né? Então, metrô e trem, eu acho que são dois itens importantíssimos que sempre facilitam a vida. Depois fui morar em Carapicuíba. Carapicuíba, gente, uma coisa era eu pegar ônibus ou carro para sair de Carapicuíba, outra coisa era trem. É longe? Mas eu sabia que eu gastava 1 hora.
Agora, de Tem uma ônibus... música que diz que Carapicuíba é longe pra É caramba. longe pra caramba. É longe mesmo, né? É muito longe de tudo, né? Uhum. Mas também aí é pensar na questão de como você não incentiva, o que você faz com os pobres, né, gente? Você Sim, coloca sim. pra bem longe. Então, Carapicuíba, eu morava ali na Coab. A Coab é de São Paulo, vocês sabiam disso? Coab São Paulo, que fez em Carapicuíba, Itapevi. Porque você faz questão da moradia para o trabalhador, você vai fazendo cada vez mais longe da cidade. Então, é isso que também a gente quer desse novo plano diretor, é você pensar. Então, tinham pessoas, por exemplo, que têm suas casinhas ali perto da estação, né? Aí vai lá e vão oferecendo grana e onde eles podem comprar com o dinheiro que vai da construção? Mais longe, né? Ou mesmo, que é uma outra luta aí de, se você pegar vários arquitetos e urbanistas, também faz essa discussão, que é o preço do tijolo e cimento é o mesmo em qualquer lugar que você for construir. Qual é o nosso problema? É o solo. Né, que é muito mais caro. Então, você pega, muitas vezes, o pobre, o projetos daí que é belíssimo da Minha Casa Minha Vida, só que você joga para muito longe. Então, o trabalhador o centro, né, a discussão do minhocão, é isso. Você vai urbanizar ali, aí aqueles apartamentos vão ficar caríssimos. Então, os trabalhadores que moram ali hoje, perto dos seus trabalhos, vão para muito mais longe. Então, é essa discussão de gentrificação das cidades. Que você muda a cidade, que era uma classe pobre, ali um bairro, para uma classe rica, que é o que eles estão tentando fazer no centro, na Cracolândia. Por isso que está dando essa grande briga aí, porque ali já tem várias construtoras de olho ali nos terrenos, são pouquíssimos, tem ali. Inclusive, ainda, né? outro processo de gentrificação que o governador tem feito, montou um grupo de estudo agora no estado de São Paulo, para ver como é que pega essas pessoas que estão em situação de rua e levam para estudar no interior. Tirar a população de rua e montar escolas de educação jovens. Essa é uma adultos prática tão antiga. Tão pessoal antiga, do né? litoral, mano, pagava ônibus, o pessoal subia a serra. Tá? É verdade, é uma coisa... Do plano diretor do Haddad, tem uma modificação que esse pessoal da direita consegue modificar uma coisa boa, né? Sim, transformar em algo ruim. Transformar em algo ruim. Que era ter prédio, ter moradia perto das estações, mas ser uma casa com valor popular, que daria... Sim. Para baixa renda. Para baixa renda. Agora não. Tem apartamento de 1 milhão, sabe? Pô, como alguém assalariado vai comprar isso aí? De 27 metros quadrados, inclusive. 27 metros quadrados. Na Santa Cecília ali, né? Teve um que falaram que era 16 metros quadrados. Gente, é um absurdo, né? É uma coisa absurda. Mas tem, até no tempo do Haddad, ali perto nas águas praiadas, ali perto do Morumbi, tem 3 prédiozinhos ali que é moradia popular, do lado da estação. Né, o veículo lá não saiu, né? O Dr. Roberto Marinho está inteiro lá por terminar, mas as pessoas moravam ali, elas foram retiradas por um momento para a construção dos prédios e voltaram para lá. Isso também é muito importante, né? Você não perde... Porque muita gente cresceu ali, né? Passou a vida inteira naquele lugar, não pode ser mandada também para outro lugar qualquer. Não é só um número. Essa pessoa precisa de uma casa. Aí manda para longe, manda para... vizinho. Sabia que eu tenho uma aula que eu montei de um aluno de 7ª série que não foi para mim, mas a professora colocou numa reunião de HTPC que o menino perguntava por que o centro não é no centro. Né? E aí eu montei uma aula que quem determina o centro é o centro econômico, o centro político. Nunca vai ser o centro geográfico, né? Mas em cima de um questionamento de um menino de 7ª série. Por que o centro não é no centro, né? Exceto em Quixeramobim, porque em Quixeramobim, inclusive o centro do Ceará é lá, né? E lá o centro é no centro porque tem o marco geográfico. É lindo. Visitem Quixeramobim no Ceará. Aproveitar aqui, a gente está mais ou menos na metade do programa, convidar você que está assistindo a gente. Hoje não é ao vivo o programa, mas deixa aí seu comentário, porque a gente vai estar acompanhando, né, Tia? A gente vai estar acompanhando aí o chat ao vivo. Então, você na TVT, você no nosso podcast Bar Fechado, deixa aí também seus comentários. TVT que está fazendo, já passou de 1 milhão de inscritos, né? E esse programa aqui também já é uma homenagem à TVT. Inclusive o Hugo ficou muito milhão chateado, de inscritos, né? Porque ele falou assim, Lídio, a gente vai fazer uma grande festa quando a TVT passar de 1 milhão. Aí eu olhei e falei assim, passou. Ai, cadê a festa? Tem que cobrar a festa agora. A gente comemorou depois. A gente comemorou depois.
Eu ia comentar também, né, dentro também dessa questão da moradia, um fato interessante. A gente contribuiu aí no processo eleitoral do Sindicato dos Bancários de São Paulo e a gente, muitos colegas que vieram, a gente se reunia no final do dia nos bares ali na região da República, né, para fazer um happy hour, bater um papo. E é impressionante como aquela região tem muito apartamento vazio. Né? Tem muito prédio que eles mantêm alguma coisa só no térreo, mas o restante do prédio todinho, 10, 12, 15, 17 andares, tudo vazio. É uma outra coisa Bar também... Brahma. É uma outra coisa também que é importante que a cidade de São Paulo comece a pensar, né? Por que a moradia em São Paulo é tão cara e tem tanto apartamento ocioso, tem tanto espaço ocioso para morar no centro? A classe trabalhadora poderia, por exemplo, ocupar esse tipo de especulação lugar. imobiliária, né? Então, se eu tenho meu prédio ali, eu quero ganhar com ele, né? Então, e isso é contra a Constituição, porque você tem o direito de morar, né? Então, esses prédios ociosos, eles têm... a prefeitura poderia pegar e construir moradia. O Ricardo Nunes fez agora um projeto, mas é um projeto que a gente também questiona, que fala, bom, de novo vai dar dinheiro e vai colocar quem no centro de São Paulo? Que é todo mundo ter o direito de ter as moradias, né, mais baratas ali no centro. E também você pensar o seguinte, né? O direito é de morar, né? Não necessariamente o ser proprietário. Então tem uma grande discussão dessa também, que é assim, o direito é a moradia e não a propriedade. Sim. Então eu não quero saber se o apartamento é meu ou não, porque a gente no Brasil tem uma coisa seguinte, eu tenho que muitas vezes financiar meu apartamento e ser meu, né? Mas será que eu não poderia ter o aluguel social, né? Que você tem projetos disso em São Paulo, né? Então tem vários já projetos e deveria ter mais, né? Porque assim, eu não preciso ser meu apartamento, poderia ser da prefeitura e uma família, por exemplo, que está morando na rua nesse momento, ela ser alocada num apartamento desse, né? Muitas vezes pagando baixíssimo, que muita gente que mora ali no centro, quando você vai ali conversar com as pessoas, por que elas moram ali no centro, dormem no centro? Porque elas não têm dinheiro para voltar para casa. Então, elas são trabalhadores ali, trabalham ali, mas muitas vezes, se ela for voltar todo dia, ela não tem dinheiro. Então, tem vários homens ali que você vai dormir e é isso. Né? E tem famílias inteiras porque perderam e não conseguem pagar o aluguel. Então, por que não você ter esse tipo de habitação social durante um período que a pessoa vai pagando, né? E você ter todo o controle disso. E isso já tem projetos lá que são assim. E tem até por faixas etárias. Então, por exemplo, tem uma vila lá que são só para idosos, né? Que são pessoas que são aposentadas e não têm onde morar. Porque hoje você também vê um número grande de idosos na rua, porque não tem renda muitas vezes, né? Não consegue ter. E a gente tem menos ainda, porque a gente sabe que hoje nós temos, né, a proteção social, que é da Previdência Social, que você dá um salário mínimo para todo mundo que não tem renda, né? Então, várias famílias hoje vivem disso. Então, por isso que a gente não vê tantas pessoas idosas, que é uma outra defesa que nós fazemos, que é contra a privatização da Previdência. Né, que eu vejo na internet, né, que essa internet, assim, todo mundo quer lucrar, né? Então, a pessoa faz a continha, olha, se você pagasse do seu INSS tanto, em 30 anos você teria tanto. Porque isso vendia muito previdência privada? Não trabalhava em agência. E eu acho que eu também não sei como eu conseguiria, como é que eu vou vender isso, né? Não, porque assim, só favorável a complementação de renda. E não, você tem que ter a previdência... Não o principal, né? Porque a gente fica pensando só em nós, né? A previdência social hoje ela é uma coisa coletiva e protetiva para todo mundo, né? Então ela protege sempre quem tem menos. Então as pessoas que não conseguiram atingir carteira assinada para ter renda, ela tem minimamente um salário mínimo. E eu pago, você paga, todo mundo paga que contribui com o INSS. Isso é importante, que é uma proteção social. Agora a gente vê muitos cálculos de pessoas de finanças aí, olha bem, olha aqui, você teria 500 mil, você teria 1 milhão. Eu teria, e o restante da sociedade, né? Isso é um pensamento realmente... Eu não teria. Capitalista, né? Capitalista e realmente individualista, né? Que é isso, né? O capitalismo, ele só existe capitalismo porque tem o individualismo. Só que é isso nós temos que combater. E ser contra a privatização, muitas vezes, é isso, né? Aliás, a experiência chilena mostra pra gente... Provou que isso deu errado. Provou que isso dá errado, Exatamente. né? Todas as pessoas que ceifaram a própria vida... É o maior índice de... Né? suicídio Sim, do mundo.
Exatamente. Por Não, quê? mas Porque o primo rico explica que 16 horas de trabalho não Tranquilo, tem né? pobreza que sustente 16 horas de trabalho. sabe Ele vê dá que- educação financeira Você pra vê- mim, ó. Eu ouvindo a Ivone falar e ouvindo você falar assim, você vê que essas pessoas não andam na rua, né? Não andam no centro nem de conhece a cidade. gente. Porque Eles não conhecem pedreiro, meu irmão. Você precisa falar assim, ó, eu preciso... não sabe onde, né? Ele Não vai sabe- perguntar pro cara do banco, você conhece algum pedreiro? Porque eles nem conhecem. É, assim, então. E ouvindo vocês falarem assim, muita gente que, entre aspas, está em situação de rua no centro, não está em situação de rua. Tem em casa, mas só volta no final de semana. A gente fazia um trabalho lá, Ivone, no Largo São Francisco, que a gente dava quentinha, né? Uma garrafinha de água e uma fruta. E aí o pessoal vinha assim, você já conhecia a pessoa que ela não está em situação de rua, mas ela precisa comer aquilo ali porque ela não tem dinheiro para comer. Eu posso pegar, tal? Não pode, tal, fica tranquilo. Então, esses políticos, eles não andam na rua, porque se andar um pouquinho, se passar lá 1, 2 dias, já, né, fica uma parte desses problemas. E primo rico, bicho, aí o cara tá num lugar que, né... E você está falando isso, Irreal. assim, durante a pandemia, na nossa quadra, que é ali na rua Tabatinguera, a gente distribuiu 1.000 marmitas por dia. Tinha uma parte que era a prefeitura e outra parte tinha os bancários, sociedade civil, e a gente percebeu isso. Então, no início, era todo o pessoal de rua mesmo, né? O pessoal que morador de rua. Mas depois nós fomos percebendo que eram trabalhadores Sim. que perderam a sua renda, né, e ainda não recuperaram, que ia lá e pegava a marmitinha dele e comia lá sossegado. E a gente assim, entregava exatamente para todo mundo, que a gente sabia qual era a dificuldade. E o governo, ele fechou, né, o Bom Prato, né, nesse período. Gente, é um absurdo. Aí agora acabou, viu? A gente não distribui mais lá porque a prefeitura cortou, falou, não, a pandemia acabou, tá tudo resolvido. Não Tem tá. mais ninguém passando fome. Mas tem, e o pessoal e as famílias continuam ali na rua, né? E tem que ter um lugar para morar. Então, você tem que realmente pensar assim, a sociedade, você não pode ser só um indivíduo, né? Sim. A sociedade, ela é formada de indivíduos, né? Sim. Então, acho que todo mundo tem que cuidar de todo mundo, que essa que é a questão social, e você vive em sociedade para isso. Que se não fosse, cada um viveria numa caverna sozinho, tudo bem, né? E mesmo a pessoa sendo a mais egoísta do mundo, se ela for pela lógica, o mundo melhora para os outros, é melhor para ela, né? Sim, com Sim. certeza. Menos, Eu menos tentei, violência, tentei menos... achar uma foto aqui, mas eu tinha uma foto da Praça da Sé, da República, que não só as pessoas em situação de rua, né? Mas eu tenho uma foto que é o trabalhador da entrega de alimentos na fila também, com a bike, né? Com a bag nas costas na fila para pegar a doação. Sim, Isso é muito simbólico. É. Falamos juntos. Aliás, é uma Que coisa é essa coisa que eu estava falando, do uso da tecnologia, né? Que você A vira serviço de escravo quem? da tecnologia. Escravo de quem, Exatamente. né? Que é uma briga agora de você normatizar isso, normatizar mesmo, ter normas para isso. E você ter um mínimo, né? O mínimo de direitos dessas pessoas aí. É para isso. Porque, gente, a propaganda de você, olha, você é indivíduo, você é empreendedor, e se você não conseguiu empreender porque você deu errado e você é ruim. É muito Você é péssima, né? culpa é sempre A da culpa pessoa, é sua, né? do indivíduo, não é? Uma assim, coisa gente. que preciso falar também Fala. Não, foi só uma Pode foi uma falar. iniciativa Abra muito seu legal coração. do Sindicato dos Bancários de São Paulo e dos Metalúrgicos do ABC de instalar um bebedouro na quadra dos sim. bancários e também na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Inclusive foi parceria com o Padre Júlio, não foi Sim, isso? foi o Padre Júlio. Até ele falou no premiação lá da CUT sobre isso e tá lá até hoje, gente. A gente instalou na pandemia porque foi assistindo um vídeo do Padre Júlio que ele falava. Ele falava, ó, nosso problema hoje dos moradores de rua não é comida, é água. Sim. E é verdade, porque comida, de uma certa forma, chega ali, né? Tem várias associações que vão dando. Agora, a água não. né? Nós não temos locais públicos de banheiro e água potável. E aí nós instalamos lá, né? Então, eram dois objetivos. Primeiro, para a pessoa higienizar a mão. E segundo, que você chegar lá, eles estão enchendo as garrafas de água para poder beber. Que, gente, água. Você sobrevive até 3, 4 dias sem comer, que não deveria ninguém, mas sobrevive. Com Agora, sede, sem né? água, não. A pessoa não sobrevive, ela morre, né? Então, Sim. por isso que você também começa a ver várias guerras no mundo, né? Por causa de água,
né? Onde está a água, né? De que lado que está a água ali em Israel e Palestina? Então, assim, você começa a ter essas guerras por brigas por territórios mesmo por causa da água. E não vamos esquecer que nós somos o país que mais temos água potável no mundo. Né? E já está aqui, boa parte, Coca-Cola já comprou, né? Então, a dona do nosso solo já está ali fazendo as suas fábricas e tudo mais. Então, a gente sempre tem que olhar nisso, né? Nossos bens, que deve ser para todo mundo, para toda a humanidade, mas infelizmente a gente não vê isso, né? Nesse nosso planeta capitalista. Aí, né? Com certeza. Não, eu queria, mudando um pouco de eixo, né? Você está também agora como presidenta do Instituto Lula, Sim. né? Imagino quanto deve ser honroso e tal, mas eu queria entender agora como é que as tarefas do Instituto acontecem no momento que ele é presidente da República. Como é que é a agenda? Porque imagino que a agenda deva ter mudado drasticamente, né? Primeiro lembrar o Instituto Lula, né? Ele fez 10 anos, ele foi criado, né? Depois que o Lula deixou de ser presidente pelo seu segundo mandato. Então, o Instituto ele é para preservar a memória do presidente e das suas ações, né? Das suas políticas públicas, né? Mas ele também tinha a ver com o antigo Instituto Cidadania. Quem lembra, né? Antes do Lula ser presidente, então várias propostas que foram para o governo nasceram ali, com intelectuais, pessoal que pensava, estava ali. Então, o embrião do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, de vários outros projetos que nasceu ali no Instituto Cidadania. Então, hoje, né, o Póstumo, ele assumiu o IBGE, né, então ele saiu e aí eu assumi como presidenta. E é isso mesmo, nós somos um instituto que é para preservar a memória do ex, que é o atual. Então, é só isso, né? Mas o instituto, primeiro que ele é além do partido, né? Então, o instituto ele não é uma parte do PT. Né? Então, o Instituto ele se relaciona com todos os outros partidos e com toda a outra sociedade. Então, hoje a gente tem feito muitas coisas assim de... Estamos terminando vários assuntos, né, que nós discutimos sobre tecnologia, sobre questões da Amazônia, sobre a China, né, e a diretoria tem discutido os próximos passos, né. Então, nós vamos continuar, por exemplo, com os nossos intercâmbios com a China, de discussão, porque no Brasil ainda tem um místico assim, olha a China, ela escraviza os trabalhadores, não sei o quê. Não, a China, gente, é um país, né, que tem uma... que é mais engraçado também, né? Ele é comunista capitalista, né? Porque não apesar do sistema político, né? De ser o comunismo, né? Vamos dizer assim, ele é o sistema econômico, ele é capitalista. Né? Então, aí já é um outro assunto. E a gente tem feito vários desses debates e estudos sobre isso. Também tem uma outra área que para a gente interessa, que foi deixado um pouco de lado, né? no Instituto, e que a gente tem retomado um pouco, né? Que a gente pretende fazer sobre essas intercâmbio com a África, né? Porque tem muito a ver, né? Então, a nossa escravidão aqui, né? Que vários escravos, vários negros da África aqui, nós não podemos perder essa coisa de sempre estar ali e estudar a África, né? Porque a África, as pessoas têm muito, primeiro, preconceito, né? E não percebem a potência que ela é, né? Então, isso também é importante. E também a discussão da Amazônia ainda é uma grande questão de como que você discute a Amazônia, de ser preservada, né? Que é um outro assunto de fazer, do que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que gerar emprego nessa área. Sim, com certeza. E não pode ser só empregos, né, que sejam só ecológicos, né? Então, se as pessoas moram ali, tem pessoas, como é que você leva o emprego e tudo mais? Então, a gente tem pensado nesses seminários e nesses estudos aí para o futuro, né, que são assuntos, porque o Instituto, ele, como eu falei, ele pensa além do partido, além do governo, né? Ele está o Instituto para pensar a sociedade mesmo do futuro, o que nós queremos. Então, tem vários assuntos que a gente tem tratado e esses são um desses, né? E entrem lá, gente, é muito legal. O site tem lá o Museu da Democracia, que é bem interessante. Tem lá vários resumos, né, das propostas do governo, do Lula, que já foi feito no país, né? Então, é um site bem interessante lá, vale a pena visitar. E tanto estudo assim, eu acho que fazer parte também do conselho do presidente Lula, né? Ajuda, consegue levar todos os projetos para o governo, né? É muito interessante. O conselho, eu tenho participado do conselho, né,
contra a desigualdade do país, que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele é bem interessante porque ele reúne trabalhadores, né? Reúne a sociedade civil mesmo organizada e empresários. É muito interessante isso, né? Porque você faz as discussões de temas amplos e vai fazer propostas para o governo mesmo. Então, tem agora em dezembro em que vai começar a sair várias propostas aí, né? Então, é um outro assunto bem legal também de discutir. Bora pra saideira? Bora. Imagina dar um conselho pro Lula. Ô, Lula, veste mais verde. Nunca! Ele é corintiano. É Ele é corintiano, não corintiano. tem jeito, gente. E você não vai conseguir, não. Só a saideira, Leidinho. Não, pode gostar pra você. Quer começar, Leidinho, então? Eu tenho recado, né? Eu tenho muita coisa pra perguntar pra Ivone, né? Mas, infelizmente... Mas papo nosso bom é tempo assim, tá né? acabando. Pode ser no outro podcast aí. Ai, só boa, chamar, ano que vem discutir. a gente vai chamar de novo. Tá bem? Isso de ser presidenta do Instituto Lula, Ivone, é uma posição que, né, de muita importância, assim, muita responsabilidade. Essa coisa de... Você até falou do dia a dia, tal, do trabalhador, aí pega ônibus, não tem tempo para nada. Para a mulher é muito mais difícil sempre do que para o homem, né? Você sofreu algum tipo de preconceito em todos esses postos que você teve, né? E ainda mais no Instituto Lula ou não? Foi... No Instituto Lula não, porque ali, assim, a gente não... as reuniões são mais com a diretoria ali, né? Mas em outros espaços, sim, até hoje o machismo sempre impera, né? Eu acho que mais me incomoda assim, muitas vezes do homem querer te tutelar, né? Eu acho que é isso, né? Então, ainda tem as posturas e aí são pessoas tanto de direita como de esquerda, tá, gente? Não é porque a pessoa é de esquerda, ela é progressista, que ela não é machista, Sim. né? Porque a nossa sociedade, ela é machista e as pessoas vêm dessa sociedade, elas foram criadas nessa sociedade. Então, nós temos muito a desconstruir dessa sociedade, né? E às vezes a gente sofre muito mansplains, né? Que assim, o homem vai lá explicar o que a gente acabou de falar. A gente fala, puta, isso me dá uma raiva, assim. E eu sei que nós mulheres, eu converso com muitas outras mulheres no poder, e eu sei que elas sofrem muito isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou, eu fui numa reunião e toda hora o homem começava a explicar o que eu tinha acabado de falar. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, tem algum problema no meu microfone? Pra ver se a pessoa se tocava de que ela tava... não, porque o fulano tá aqui toda hora, eu tô falando, ele tá repetindo. E às vezes é isso mesmo, o homem faz isso sem ele pensar, porque ele tá acostumado nisso, e muitas vezes ele não tá acostumado de ver mulheres em cargos de poder, né? Então, dentro do movimento sindical bancário, a gente meio que quebrou isso, não tô falando em todos os lugares, né? Porque ainda tem muito lugar que é bem machista mesmo. Mas a gente foi conseguindo desconstruir um pouco isso, mas todo dia a gente tem que desconstruir. Então, a gente tem que desconstruir a questão do machismo, do racismo em todos esses lugares, né? Então, porque tem. Não é porque nós estamos em espaços progressistas, de esquerda, que não tem. Né? Então, o fato, por exemplo, de você poder ir no seu bar, né? E eu ficar sozinha, né? E as pessoas não achar, e você vai lá, eu sei que vai defender, isso é importantíssimo. Né? É uma desconstrução do machismo, né? Tem outro espaço, por exemplo, a mulher no movimento, como é que ela pode militar se ela, muitas vezes, a responsabilidade do filho ainda fica com ela? Exatamente. Né? Então, por isso, você tem que ter creches, você tem que ter espaço que você possa ir fazer o debate político e ter seu filho poder ficar ali e poder ir com você. Ou então, você teria que ter creches noturnas, né, gente? Não tem nenhum lugar. Creches municipais, elas fecham 5 horas da tarde. É um absurdo um negócio desse. Ninguém, mas aí, né? Não dá nem para chegar, sai do serviço mas aí 5 você horas. também vê um outro movimento das mulheres, né? Porque já que ela não tem nenhuma rede de proteção para os filhos, né, para ela, cada vez menos as mulheres estão tendo menos filhos. Então, nós aqui no Brasil, né, já estamos com uma taxa decrescente de natalidade. Né? E eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque o filho não é da mulher, o filho é da sociedade. Né? E a sociedade, ela não está cumprindo o seu papel com os nossos filhos. No que ela sempre está deixando a responsabilidade com a mulher. Então, ela tem que sair. E aí, vou citar, assim, vou estender um pouquinho, mas acho que é importante. Eu estava conversando com uma conselheira tutelar, porque ela vive isso no dia a dia, é complicado. Olha bem, a mulher tinha que sair para trabalhar.
o marido não dava pensão, ela tinha acabado de separar. E ela deixou os filhos para poder trabalhar com o filho mais velho. Ela tá certa? Não. Só que ela não tinha com quem deixar porque não tinha vaga na creche. O que o marido fez? Foi lá e chamou a polícia e denunciou que ela tinha deixado os filhos sozinhos. Olha a situação E que a ela gente perdeu a chega. guarda. Provavelmente foi com um processo e tem vários desses fazendo. Aí, só que nesse o marido também foi rolado assim, já que ela não pode cuidar, por que você não está cuidando? Agora, se não é uma pessoa que não tem um olhar machista, e na maioria dos nossos juizados e delegados são machistas, vai falar, a responsabilidade é da mulher que deixou o filho sozinho. Sim. Né? A mesma discussão foi daquela criança que pulou, acho que foi São José dos Campos, sei lá, no interior, que chegou lá o conselho tutelar, bateu e a criança pulou. Eu não lembro, parece que foi um caso assim, porque ela tinha acabado de deixar a criança sozinha para ir trabalhar, mas ela voltava para dar comida, fazendo não sei o quê. Que isso, gente? A sociedade deixa as mulheres sozinhas para cuidar dos seus filhos e coloca assim, então você tem que trabalhar, você tem que achar com quem cuide, você tem que... E às vezes ela ganha um salário mínimo, gente, para cuidar, para dar comida, para dar roupa, para não sei o quê. Então a sociedade está deixando de cumprir o papel dela de que o responsável pela criança é toda a sociedade. E é uma coisa até ancestral isso, né? Precisa uma tribo para criar uma criança. A gente esqueceu essa coisa Exatamente. indígena. Nós temos que retornar. E o Estado tem que cumprir esse papel. Sim. Então, ele tem que dar toda essa rede de proteção para que a mulher possa ir trabalhar tranquilamente, ela ser o que ela quiser, chegar nos cargos que ela quiser, né, para poder ser. Então, mesmo, por exemplo, você ser esportista, né? Acho que recentemente que está a discussão de você não perder o seu ranking porque você ficou grávida. Gente, isso é agora, e até outro dia tá discutindo isso, e agora tá discutindo. Então, se você é uma jogadora de futebol, se você é jogadora de vôlei, se você tá grávida, você tem um período de ficar com seu filho, faz o quê quando volta? E as mulheres também, né? Então, eu sou gerente de uma agência, sou gerente de um lugar. Muitas vezes ela perde o posto dela. Ou mesmo você não vai ser promovida, porque o seu chefe vai perguntar, você vai casar? Você vai ter filho? Você vai, né? Gente, é uma... Horrível. Então realmente Você pergunta isso para um homem, né? Não, ele vai não casar? pergunta. Não pergunta. Não pergunta, mas vai perguntar para a mulher, assim como a Manuela, quando foi candidata a presidenta, perguntaram cada coisa absurda para ela que não perguntou para nenhum homem. E ela fez... Para mim, aquilo é histórico. Quando ela fez aqueles videozinhos que ela falava assim, as perguntas fizeram para mim e nunca fariam para os homens. Gente, aquilo acho que as pessoas sempre tinham que assim, eu sou machista, eu vou ver as perguntas que fizeram a Manuela durante a presidência, na candidatura dela à presidência. Porque é incrível as coisas que perguntavam para ela. Tipo, vai deixar seu filho quando? Fazer o quê? Pô, não pergunta pro homem isso, né? Não. E eu acho que a responsabilidade, então eu acho assim, gente, a responsabilidade da criança é da sociedade. Então o Estado tem que cumprir o seu papel de proteção da criança e não pode ser só a mulher, como está sendo hoje, entendeu? Com certeza. Tchê, olha pra câmera 2 e dá aquele recado lá. A 2 é aquela ali? Isso. Ah, tá. Hugo Ele é nosso numerou, né? Hugo é nosso diretor. Não, Hugo, essa aqui é qual? Essa é a 1. E essa? A 3, né, 3, porra? né? Só tem 3, né? Então, gente, no nosso... Acho que nos 100 programas eu falei isso, dei essa mensagem, né? Levantar minha bandeira de luta aqui, que é a de adoção, né? De cachorro, de gato, a luta pelo direito animal. Então, você que está aí precisando de carinho tal, e quer também doar o seu amor, dê uma chance para o animalzinho que está na zoonose, está numa ONG. Adote, não compre, né? Século XXI, a gente ainda comprando vidas está errado. Então, vamos lá, dá uma chance e você vai ser uma pessoa muito mais feliz a partir disso. Com certeza. Sua saideira, Lidney? Não, esse debate que a Ivone está fazendo, acho que é tão de importância, né? Que domingo isso está criando alguns debates na sociedade, que é o tema do Enem, né? Sobre a economia do cuidado e da responsabilidade do cuidado das mulheres. E tem um outro, né, que eu acho que é muito importante também, a Ivone também comentou aqui, que é o para além da criança, né? Do cuidado dos idosos, né? Sim. Quantas pessoas param sua vida para cuidar do sogro, da mãe, do pai, porque essa responsabilidade é uma responsabilidade da mulher. É uma coisa bem bacana. Tá aí não sei se vocês já estão debatendo, mas eu acho que valeria um curso da economia do cuidado no Instituto Lula. É muito bacana esse, porque tem muitos comparativos da América Latina aqui, né, que já é mensurado no PIB. Se as mulheres param de fazer o cuidado, isso custaria quanto para o capitalismo, né? Então é um debate capitalista, né? Tá longe de ser socialista isso, né? Mas parabéns aí para você estar fazendo esse debate. E o Enem, né? Tem um deputado horroroso que ontem, né?
falou que se a filha dele tirasse uma nota boa nesse Enem, ele iria punir ela. Porque ela deixou de ser um indivíduo. Vocês viram isso? Tomara que ela vá bem. Não, Se ela não for pra ele bem, punir. não. Quer dizer, Não pra ela punir, Não, mas... Tem algo errado na criação dele, né? Não, se já existe uma punição pro filho, né? Então já tem fala muito sobre ele. Agora, eu queria fazer não sei se é polêmico, mas eu queria que você comentasse um pouco. A gente acabou de ver a demissão aí da companheira Rita Serrano, que é do teu ramo, né? E isso muito por uma influência do Cetrão, principalmente dando nome aos bois, né? Não sei se é boi, mas as pessoas, não é nada né? polêmica essa pergunta. Do Arthur Lira, né? Que faz a gente conversou um pouco sobre isso também, né? Que faz uma chantagem hoje sobre o governo Lula. Como é que mudar essa correlação de forças para que a gente não perca uns quadros, como foi a companheira Rita, que foi mandada, né, saiu nessa composição, né, nessa luta de composição que o governo tem que fazer e fortalecer mais o governo? Bom, é muito triste. O recado que eu dou é o recado que a gente deu na eleição passada. Não adianta simplesmente votar no Lula, né, no presidente, e você continuar votando nas mesmas pessoas para o Congresso. Então, qual é o nosso Congresso hoje? São de empresários, gente. Eles não têm a cara do trabalhador e, pior, não têm a cara da sociedade. A maioria são mulheres e lá as mulheres são pouquíssimas, né? São pouquíssimas mulheres ainda lá no plenário, não só na Câmara como no Senado. Então, se as pessoas querem realmente mudar a realidade do país, ela tem que saber que ela vai ter que votar num presidente e num Congresso que seja compatível com a mudança que ela quer da sociedade e que a proteja. A mesma coisa tem que acontecer ano que vem. Você não pode votar num prefeito ou numa prefeita que tem tal ideologia e depois você vai lá e vota em um monte de vereador que é contrário a isso, porque aí acontece o que está acontecendo, né? Que eles estão colocando a questão do presidencialismo aí em xeque, né? Então, estão fazendo um parlamentarismo, um semipresidencialismo ali, né? Porque fazendo sem ter as regras para isso, né? Porque nós já fizemos um plebiscito que nós éramos contrário ao parlamentarismo no Brasil. E mesmo o parlamentarismo tem regras, inclusive, que você vai lá e tira todo mundo, né? E chama novas eleições. E isso não está acontecendo. Então, é importante a gente ficar sempre ligado em quem que a gente vota. Quem que vota e quem que essas pessoas defendem, né? Então, você tem que... E aí eu vou lembrar, nós fomos lá para falar que bancário, a gente tinha um projeto de lei para o bancário trabalhar de sábado, né? E a gente defendendo, que é exatamente isso, né? Da gente trabalhar menos e não mais, né? E um deputado que eu acho que nunca trabalhou na vida, levanta e fala, não, mas se o trabalhador não sei onde trabalha, por que vocês bancário não trabalham? Aí eu olhava e falava, é esse tipo de deputado que tem na Câmara, porque ele nunca pegou um ônibus, ele nunca trabalhou na vida e ele é deputado. Então, a gente tem que saber muito bem quem a gente vai votar. Então, se nós somos trabalhadores, gente, vote trabalhadores e trabalhadoras. Sim. Porque ele vai saber qual é a sua dor, né? Qual é a sua questão. Agora, se você vai continuar votando em ruralista, né? Que é o pessoal do agronegócio, vai continuar votando em deputado que defende todas as privatizações, a gente vai continuar do jeito que nós estamos aqui. Né, dessa coisa de que tem que ficar trocando cargo para poder governar, infelizmente. Mas eu espero que em 2026 as pessoas entendam e mudem bastante e ano que vem também mudem, né? A gente precisa, no caso da eleição do ano que vem, a gente precisa de vereadoras e vereadores que já pegaram ônibus, que já moraram longe, né, do local de trabalho e que entenda, porque como é que você vai esperar que um vereador que pega helicóptero, que trabalha na Faria Lima e vai de helicóptero todo dia, que ele entenda que precisa destinar dinheiro para aumentar as linhas de metrô, não é isso? Só o Suplicy. Só o Suplicy. Gente, é verdade, tem exceções, Mas olhe lá como que o seu deputado que você votou, ele votou em todas essas propostas aí, porque teve um monte deles que votou contra o Bolsa Família e um monte de coisa aí. Exatamente. Com certeza. Bom, a minha saideira vou pedir pro Vlad, que está operando aí as picapes, para colocar o símbolo da Tripalium aqui na... Eu queria também lembrar, nossas companheiras fizeram parte do programa. Sim. Giana, Gleice,
O Piola, que ajudou muito a gente também, né? Sim. A própria companheira Sueli também. Companheira Sueli, que participou do começo do companheiros, podcast. Vocês fazem parte de tudo isso, né? Né, assim, Exatamente. bom, e a gente espera que... Não foi a cara desse programa não foi tão macho assim. Por Que sempre. bom. Teve outras companheiras que gente. passaram Teve por esse programa. mudanças aí. um abraço principalmente pra Gihanna e pra Glaze, né? Que Deixar uma coisa foram bem tão clara, importantes né? pra A gente não é contra os homens, não, viu, gente? A gente é Não, contra, não. assim, falando, deixa eu ver cá, o machismo. Sim. Se vocês estão homens e estão aqui defendendo as nossas causas, ótimo. sim, né? sim. E os homens têm que ser Justo. contra o machismo também. Sim, é tem que até ser melhor contra o pra machismo gente. e se reconstruir também, entendeu? Sim. Acho que tem que deixar isso bem claro. Não é que nós só queremos... Eu fico falando, puta, meu sonho. Os filmes de ficção, tipo, que você vê uma comandante da nave mulher. A Sim. negra. Eu falo, só isso em filme de ficção, né? Que você vê que a Star Trek, todo mundo, né? Jornada nas Estrelas, né? Quem é a rainha do Star Wars? Assim, você fala, pô, é mulher, né? E lá você vê nesses filmes de ficção, eu adoro filme de ficção, em que você vê a mulherada Você é meia mandando nerd bem. também? Hã? Você é meia nerd Sou, também? eu Porque adoro. esse Adoro e esse filme aqui é. ficção, Esses né? dois Adoro, aqui só. adoro. Eles Adoro. fizeram um programa aqui que eu não entendi nada. Esses filmes todos aí eu assisto de ficção e é isso. E é muito normal a mulher ser a comandante, a mulher tá num posto e é isso. A gente só quer isso. Seja igual, né? Se a mulher Exatamente. quiser Deixa de ser ficção, né? de ser ficção Exatamente. e seja realidade, que ela possa estar em todos os postos, todos os lugares É de uma luta comando de e todo ser mundo. respeitada. E é um né? exercício nosso também, porque constantemente nós tentamos nos corrigir, né? A gente faz uma programação e daqui a pouco fala, pô, esse mês não veio nenhuma mulher, né? Assim, né? Entende? Assim. Aí a gente também tem, né? Não é fazer o esforço, é só fazer. Tem que ser fazer natural, Fazer, né? não Exatamente. pode ser. E aí a gente, não, agora vamos colocar uma sequência só de mulheres aí, mas é um exercício, né? Sim, É é um isso. exercício. Tem que importante. buscar um equilíbrio. O machismo é ruim para os homens também. Você vê que tem muito suicídio, muita depressão no homem, porque ele não consegue entender que ele não pode chorar com o filme. Eu choro. romântico. Eu não Então, mas tenho tem isso, não. homem que não consegue, até, sabe, essas coisas até bobas, Porque assim. foi da criação, né? Então Sim. ele não pode, ninguém pode ver ele limpando a casa, fazendo compra, Sim. fazendo as coisas que são ditas femininas, cuidando dos filhos. Não é porque muitas vezes, por que não o homem, às vezes, no momento da carreira da mulher, ele vai ficar em casa com os Sim. filhos? Gente, Devia isso daí ser é uma natural. questão... Precisa ser natural. É, porque assim, é coisa do casal, né? Do cuidado, porque se ela ganha bem para todos, por que não? É escolhas, né? É escolhas dos Exatamente. casais. Então, eu acho assim, Exatamente. primeiro que é destruir realmente as coisas de machismo, né? E as pessoas poderem viver do jeito que elas quiserem. Né? Que eu isso. também posso assim, então agora toda mulher tem que trabalhar? Não, porque às vezes pode ser que na relação com o marido, Ela tem que ter o direito de escolha. direito de Exatamente. escolha, né? Eu acho que é isso também de pensar. E Lógico se que é tem que liberdade. ajudar, é porque já tem alguém que é obrigatório. Né? Exatamente. Mas Justo. o verbo não é ajudar, né? Tem homem que lava uma louça, eu estou ajudando em casa. Não, não. a casa é sua, É cara. Compartilhando, obrigação né? também. Fazer a sua parte, né? Mas lá em casa eu resolvi esse problema, ter uma lava-louça, porque, gente, era uma Nossa, briga é pra lavar a vida. louça, eu odeio, Vida. meu marido odeia, então a gente falou, lavar então louça a lava-louça realmente tá é complicado. resolvido. Lavar Mas, louça. como eu sou de uma categoria que muito lutamos, né, Sim, eu posso, né, sim. mas infelizmente não é a realidade Maioria dos lares, de né? várias mulheres que não tem, e agora acho que é importante, o governo federal vai fazer lavanderias comunitárias. Gente, tem um monte de pessoas que não tem uma máquina de lavar em casa, Sim. e quebra um galhão você ter uma máquina para poder Nossa, lavar sua muda roupa. tudo. Exatamente. Diadema já tem. Já tem... que maravilha! Qual que o prefeito de que partido mesmo? É do PT. Então. Nossa, que coisa. Aliás, a gente precisa construir uma sociedade anti-machismo, né? Antirracista, anti-homofóbico, anti-LGBTQIAPN+, fóbica, Sim, que é uma palavra sim. um pouco grande. E quem faz muito isso, quem contribui muito com esse trabalho, é o pessoal da Tripalium, né? Que eu pedi aqui pro Vlad colocar o logo aqui na tela. Camarada Denis Pinho. É isso. Você lembra o nome do sócio dele? Minha memória Não, é horrível. eu- Um abraço Cauê, pro sócio do Denis. Cauê. Grande companheiro Cauê, grande companheiro Denis. Já veio aqui no nosso programa. As melhores camisetas. Se puder colocar aqui também, ô Vlad, mudar aqui a imagem, colocar das camisetas. Cadê? Vai colocar. Aê, aqui, ó. Então, camiseta. Placa da Marielle Franco. Você pode pegar, Lidney, a plaquinha da Marielle Franco? do seu lado. Tá do meu lado? Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Presente para a tá companheira aqui, ó. Ivone. Deixa eu pegar aqui, porque essa placa... Vai falando da Tripalho, hein, Lidney? A Trimpalho, uma empresa do camarada
Denis Pinho e Cauê. o Cauê, O Cauê. que sempre tem, né, produtos da luta. Não é o maior meio de sobrevivência deles, mas eles fazem isso inclusive para ajudar outros movimentos, e todo mundo aí que é da luta tem uma camiseta Trimpalho, né? Tem desde a questão das camisetas do Lula, da camiseta do MST, da América Latina, da posse, que é muito bacana, sempre... Subida da rampa. Não, né? da subida da rampa e classista, né? Demais. Então é uma empresa que vale a pena a gente Não dê seu fortalecer. dinheiro para esses direitos, dê dinheiro. Exatamente. para os esquerdistas. Exatamente. Muito bem, é isso Ó, e mesmo. você que está assistindo o nosso programa agora, a gente tem um post fixado lá no nosso Instagram, @podcastbafechado. Eu não combinei com vocês, mas eu vou fazer o seguinte. O programa vai terminar, a gente faria o sorteio depois do programa, né? Vamos fazer na terça-feira à noite, eu faço lá da minha casa mesmo, não tem problema. A gente Ok. faz o sorteio na terça-feira, amanhã, às 8 da noite, a gente faz o sorteio pelo Instagram, se vocês puderem, quiserem também. Ok. A gente faz todo mundo junto. Vou estar dando aula. Então você vai ganhar mais um dia aí, entra lá no nosso Insta. Para ganhar todos esses prêmios. Exatamente, aí, né? para ganhar a camiseta. Põe aí de novo, Vlad, faz favor. Põe aí de novo, só pra gente mostrar de novo aqui, ó, para ganhar a camiseta, para ganhar o bottom. A plaquinha da Marielle Franco você não vai ganhar, porque quem vai ganhar é a companheira Ivone. Obrigada, Nosso gente. presente e a nossa gratidão. por Agora você mostra estar com a outra gente no nosso plaquinha programa. que tem aí. Ah, linda. Tem uma plaquinha muito bacana Essa também. plaquinha que eu vou também vai comprar ser sorteada. duas pra mim. Olha, Mas chama você no pode bar e uma em concorrer casa. a essa aqui, que neutro é shampoo de bebê. Eu sou de esquerda. Ah, essa é ótima, gente. Adorei. Você quer trocar? Não, vou ficar com a Marielle. Mas eu amei essa daí. Essa é maravilhosa. Se você quiser, você pode entrar no site da Tripalho Tá, e vou comprar. lá, E vou lá você e pode comprar. também Adorei. entrar Pra no dar de site da presente, Tripalho. gente. Tá Sim. chegando o Natal aí, vamos Sim. dar de Não, e presente. tem tudo. aí, Tem compra. moletom, tem caneca, tem vários... Não compra na Mesbla, não, aqueles bem velhos. Nossa. Não compra na Mesbla, não. Compra da Tripalho. No MAP. Nem existe mais. É, MAP, eu vai. trabalhei no MAP. Juro, trabalhei no MAP. Não compre na Mesbla nem no MAP. Você sabe que mãe Nem comprou- na Americanas. Americana tem ainda. Mas eu não quero comprar mais nada. Não, Ah, mas sim, americana, sim, a molecada só vai lá pra Roubar doce. expropriar chocolate. Tem um vídeo ótimo, falando assim, vocês estão falindo, eu vim devolver os bombons que eu roubei. Isso aí é piada, né? É Não, meme. mas é, Brasileiro pra meme, A gente. gente é maravilhoso. Ivone, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Sinta-se convidada, né, para estar de volta conosco aqui, quando for mais conveniente, né? E eu espero, aqui falando pro Tchê, falando pro Lidney, que a gente esteja junto aí, não agora no programa 100, no programa 200, 300, né? Que a gente fica aí bastante tempo falando sobre cultura, falando sobre política, falando sobre tantas e tantas coisas, falando sobre a sociedade, né? Sim. Então agradecer a parceria que a gente tem, agradecer a Gihana, agradecer a Gleice, agradecer ao Pioli e a Sueli, que são pessoas que fazem parte da história do nosso podcast. Mandar um beijão pro Cosmo, que foi o nosso convidado número 1, né? Nosso primeiro programa com o Tá Cosmo fazendo da TVT. fez aniversário Dia semana 9, passada. né? Dia 9, Isso, é dia isso aí. 9. Dia 9 eu fiz aniversário. Um beijão para você, Cosmo. Agradecer a TVT, que é fundamental pra gente, né? Esse programa aqui passa não nosso no podcast, mas também passa no YouTube da TVT, e a gente espera também manter essa parceria por muitos e muitos anos. Isso aí. E todos os parceiros que ajudam a gente ter um podcast Exatamente. de esquerda. Todos os outros são de direita. Ter um podcast de esquerda é muito importante, né? Pra Exatamente, chegar aí exatamente. na Bom, molecada. eu que agradeço aí, espero realmente ser convidada aí para voltar. E eu acho muito legal essa coisa que agora a tecnologia nos permitiu hoje, né? Você ter podcast. Que é o antigo rádio, né, gente? Sim, Outro dia as exatamente, pessoas falaram assim, o que é o podcast? Aí, eu não sei quem estava me explicando isso, que eu acho que o vô perguntou, é o rádio. É o rádio, é isso. Só que antes você tinha que ter uma concessão para ter um rádio. Hoje a tecnologia nos permitiu E a Polícia ter Federal podcast. prendia. Prendia. Isso é uma questão de Polícia Federal, né? De rádio E hoje você tem um comunitária. podcast, né, que a tecnologia nos permitiu. Então, assim, é lembrar que a tecnologia ela é ótima e ela é melhor ainda quando ela é para todo mundo, né? Então, e ter podcast de esquerdas, eu acho que vai ser bem importante para nós aí, porque é o pensamento. O que é ser de esquerda, né, gente? É ter uma sociedade mais justa. Então, Exatamente. nesse ponto aí, Padre Júlio Lancelotti, Jesus Cristo eram de esquerda porque queriam uma sociedade justa para todo mundo, né? Exatamente. Então é isso que eu acho que é a finalização. E não essa coisa que malham a gente o tempo todo. De esquerda parece que é demônio. Não. Gente, é junto com Jesus. Muito né? pelo contrário. Junto com Jesus Muito aí, pelo muito contrário. pelo contrário, né? Muito pelo E aí eu contrário. fico muito feliz, né, de ter vindo aqui
A E gente que vamos agradece. chamar de novo Uma aí. honra. Estará Pode de vir que eu volta, estarei aqui. estará de Adorei minha volta. plaquinha, gente. Vou colocar lá em casa. Lá na minha salinha. Depois tem que aqui, postar ó. uma fotinha no Insta pra Não, gente ver onde você não, colocou. já vou colocar lá no Insta e marcar vocês. Não Ah, vou isso Marque colocar. a gente e a Trimpalho. Eu vou colocar lá boa. no meu barzinho de casa. Aê! Excelente, excelente. Como na minha região ainda não tem bar que eu posso ir sozinha, aí eu vivo em casa. Tá bom, mas ó, pode vir aqui em São Bernardo. Mas aí eu vou aqui vir no em Mundo São Livre. Bernardo, que agora eu sei que eu posso Aê! ficar tranquila aqui. Muito bom. Obrigada. Bom, agradecer tantas pessoas, né, maravilhosas que estiveram com a gente aqui. E agradecer também você que está acompanhando a gente, que acompanha a gente, muitos colegas, né, muitas amigas que acompanham a gente desde o nosso programa número 1. Você que está assistindo pela TVT, você que está vendo aqui pelo nosso podcast Bar Fechado. A gente espera também contar com a tua audiência para os próximos programas. Compartilhe nossos vídeos, ajude ao podcast de esquerda a crescer e se manter vivo, debatendo tantas coisas extremamente importantes. É isso aí. Pela 100ª vez eu vou mandar um cheiro no zóio. Até a próxima. Tchau, tchau.